Fala, torcedor tricolor, mais um vídeo aqui para o canal. Vamos acompanhar aqui as informações do São Paulo desta segunda-feira. O André Hernan aqui do Fala Fonte da ESPN Brasil, deixar os créditos aqui ao Fala Fonte da ESPN Brasil. Pessoal trazendo aí informações sobre o São Paulo. André Hernan falando sobre a chegada de Dorival, também chegada de reforços do São Paulo. Deixa aquele like, se inscreva para estar recebendo todos os vídeos, mas agora bora acompanhar aqui as informações do Tricolor. Que agora espera ardentemente por Dorival Júnior. Será que ele já chegou? Será que está chegando? Qual é a situação do Dorival por aí? William Tales, boa tarde para você. Boa tarde, Renata. Boa tarde, bancada. Boa tarde a todos que acompanham o Jogo Aberto. Daqui a pouquinho o Dorival vai estar por aqui, 2 horas da tarde. É a coletiva de apresentação do novo técnico tricolor. Vai ter oportunidade aí de responder à imprensa e com certeza um tema quente para a coletiva de hoje é a Arboleda. Existe um rumor de que o zagueiro equatoriano pode ser reintegrado ao elenco principal por pedido do novo técnico. E é claro que o Dorival vai ser perguntado sobre isso, vai ter oportunidade de desmentir ou confirmar essa informação. O Dorival, que está chegando com contrato até o fim desse ano, tem como auxiliares o Lucas Silvestre e também o Pedro Soteiro e os analistas Guilherme Lira e João Marcos Soares. Essa é a terceira passagem do Dorival Júnior pelo São Paulo, está se juntando aí a um grupo seleto de treinadores que trabalharam no Tricolor em 3 oportunidades: Muricy Ramalho, José Poy e Vicente Feola. Só nome grande. Dorival agora vai ser o 4º dessa lista, ele que tem 92 jogos pelo Tricolor com 53% de aproveitamento. Em 2017 salvou o time do rebaixamento, em 2023 conquistou a Copa do Brasil e deixou a equipe no ano seguinte, em 2024, rumo à seleção brasileira. A estreia já está marcada para amanhã contra o Milionários pela Copa Sul-Americana no Morumbi, e até a pausa para a Copa do Mundo são 4 compromissos. Além dessa partida contra os colombianos, tem o jogo contra o Botafogo pelo Brasileirão, Boston River também pela Copa Sul-Americana e o Remo fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, o último compromisso antes da Copa do Mundo. São 6 jogos já sem vencer do São Paulo. O treinador precisa dar uma resposta imediata para recuperar a confiança do time, e o último tropeço foi lá no Rio de Janeiro contra o Fluminense, derrota por 2-1. A Gabi Marino estava lá e acompanhou a partida. O São Paulo perdeu no final de semana, mas hoje à tarde apresenta o seu novo técnico, Dorival Júnior. E quem chega com mais informações agora aqui com a gente é Eduardo Afonso. Edu, bom dia, boa tarde. Bom dia para você, seja bem-vindo. Tudo bem, Natasha? Bom dia para você, bom dia para o Jailson, para o Donk, para o Fã de Esportes. Porta aqui do CT da Barra Funda, o Super CT como é chamado. O Dorival já trabalhou com o grupo, o treino já terminou na manhã desta segunda-feira. Ele chegou hoje pela manhã, comissão técnica dele é formada por outros 4 integrantes, inclusive o Lucas Silvestre, que é o seu filho, já estava por aqui ontem, até dei sorte, estava caminhando aqui na Marquês de São Vicente e cruzei com ele saindo de uma churrascaria aqui perto e entrando no CT já para uma primeira reunião. E esse treino visa a partida contra o Milionários amanhã, com transmissão dos canais ESPN. Deixa eu trazer alguns detalhes importantes da chegada do Dorival. Acertou contrato até 31/12, ganhando 20% a menos que ganhava no Corinthians. Ele faz sua estreia amanhã. Ele já passou 2 vezes por aqui. A primeira entre os meses de julho de 2017, estreou com um empate 2-2 com o Atlético Goianiense e foi até abril do ano de 2018. Na última passagem, que começou em abril de 2023, dia 20 de abril, ele estreou exatamente no dia seguinte, como vai ser amanhã, com uma vitória de 3-0 contra o América Mineiro pelo Brasileirão no Morumbi. Então, se repetir isso, o São Paulo fica numa ótima situação na Copa Sul-Americana. E só saiu em janeiro de 2024, carregando o título inédito da Copa do Brasil do ano anterior, porque recebeu um convite da CBF, foi dirigir a seleção brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo. O Dorival estreia amanhã com problemas no time, né? Ele tem a volta do Caleri, que suspenso não participou da derrota para o Fluminense. O Luciano e o Alan Franco ontem fizeram um trabalho com a comissão técnica permanente só de voltas ao redor dos gramados. Acho pouco provável para essa partida, talvez no final de semana contra o Botafogo. E o Pablo Maia está fazendo um teste hoje para saber se pode pelo menos ir para o banco de reservas. Fora o Marcos Antônio, que está em fase final de transição, e o Lucas Moura, que só volta no ano que vem. Um São Paulo que precisa, Natasha e companheiros, nessa estreia do Dorival,
pelo menos se manter à frente dos dois concorrentes no grupo. Se ele consegue empatar pelo menos com o Milionários, ele fica à frente do Milionários. Mas o O'Rings pega o lanterna e sem ponto nenhum Boston River. Então a melhor situação para o São Paulo, só depender dele na última rodada, é vencer o Milionários e aí no Morumbi na semana que vem pega o já eliminado Boston River com chances de ser o primeiro colocado e não depender de uma repescagem. Lembrando também que na última passagem do Dorival ele substituiu ao Rogério Ceni, tinha sido mandado 2 dias antes de ir embora. Caiu na Copa Sul-Americana nas quartas para a LDU e no Campeonato Brasileiro fez apenas uma competição regular. Terminou ali entre os 10 primeiros colocados. O grande trunfo da última passagem do Dorival, sem dúvida alguma, foi o título da Copa do Brasil, eliminando o Corinthians, Palmeiras e na final ganhando do Flamengo. Vamos acompanhar tudo desta apresentação e trazer aqui durante a programação da ESPN, Natasha. Tá certo, Edu. Obrigada por todas as informações. Agora a gente segue para falar. O Christian mandou para você assim, ó. Hernan, nada do São Paulo, a Arboleda se reúne hoje com o Dorival? Boatos de algum investidor? Hernan, traz detalhes dessa história do Arboleda, assim, como é que tá? Bom, primeiro, reunião, assim, aquela coisa, vamos sentar e fazer uma reunião, não. O que vai acontecer assim, o Dorival ontem chegou a São Paulo, se reuniu com a comissão técnica, né, teve um papo ali, e hoje eles vão chegar para o primeiro dia de trabalho na Barra Funda. O primeiro contato com os jogadores, primeiro contato com os funcionários, diretoria e tudo mais. 14h vai ter a coletiva de apresentação do Dorival e, obviamente, ele vai comandar o primeiro treino já de olho no jogo da Sul-Americana na terça-feira. A questão toda com o Arboleda, vamos lá, a Arboleda é um tema que já faz parte desde as conversas que, antes do Dorival fechar, a gente trouxe isso aqui no Fala Fonte, no dia que a gente cravou aqui a contratação do Dorival Júnior. Não é uma conversa a portas fechadas, uma reunião, nada disso. O Dorival vai ter conversas individuais, conversas em grupo, vai chamar as lideranças, vai ter todo um trabalho de se reconectar com o elenco, de Sim. conectar com os jogadores que ele não conhece. E com o Arboleda, o que o Dorival quer ouvir do Arboleda é quais são os seus planos, o que você quer, o que aconteceu, quer ouvir da boca do jogador, quer sentir o que o jogador está naquele momento pensando, para aí depois com a diretoria tomar uma decisão se reintegra ou não. Do lado da diretoria, o pensamento não é aquela coisa assim do tipo, estão passando a mão na cabeça do Arboleda, estão passando pano para o Arboleda. Mesmo porque o Arboleda já vem nesse processo do pessoal passar a mão na cabeça dele, passar pano e tal, desde o começo. E assim, não é essa gestão agora. Pode ser essa gestão agora, mas também outras gestões. O Arboleda está quase 10 anos no São Paulo. Então, assim, se o São Paulo quisesse mostrar essa coisa da imposição, aqui você não faz isso, aqui você não faz aquilo, aqui você não comete excessos, já era para o Arboleda ter saído, então, do São Paulo já há pelo menos uns 7, 8 anos. Sim. Então, assim, não adianta querer agora falar, o São Paulo é frouxo, aquela coisa toda, tá deixando o cara fazer o que quer. O Arboleda é um ativo do clube que o São Paulo recentemente renovou o contrato e esse jogador ele custa caro. Então, como é que você vai encostar um cara para chegar na janela quando abrir, que tem um monte de clube atrás dele e ele sair de graça? E você trouxe que o Vasco queria ele também, né? Tá de olho, né? O Vasco olha com bons olhos o Arboleda, mas não tem nenhuma negociação em andamento nesse momento. Perfeito. Ele é muito bem avaliado lá dentro do Vasco, essa é a questão. Então, assim, tem um monte de clube que quer o jogador, e aí você vai liberar ele. Então, assim, o São Paulo entende que botar para treinar, ele estando bem, o Dorival tendo a responsabilidade ali como treinador de gerir também o jogador junto ao elenco. O São Paulo entende que é um ativo que está aí e pode chegar na janela mais valorizado do que está. Uma coisa é você negociar um jogador que está encostado, outra coisa é você negociar um cara que está jogando. Então, assim, é matemática, é meio óbvio isso. E o torcedor, eu entendo o torcedor que fala, esse cara não tinha nem que pisar mais no Morumbi e tal. Ele ficou 30 dias e, meteu o pé. É óbvio que não é legal isso. Mas a instituição pensa do lado financeiro, no lado de contrato. Porque, assim, não adianta, você é uma empresa e o cara é teu funcionário. E ele tem um contrato. Então, assim, vai tudo isso ser conversado. E aí vamos falar em tendência.
tendência é que o Arboleda volte a treinar com o restante do grupo. Tendência. Tendência, não está cravado. Não está cravado ainda, mas existe a possibilidade grande disso acontecer. A não ser que o Arboleda fale, não, eu quero continuar treinando aqui e vou esperar a janela. Aí é outra história. Até porque a questão do Arboleda é mais com o Roger Machado, por ele não estar atuando, né? Não era com o Dorival que ele teve uma boa passagem. Não, com o Dorival eles foram campeões, conquistaram 2 títulos importantes, a Supercopa e a Copa do Brasil. O Roger tinha dado poucas oportunidades e o Arboleda não estava curtindo, essa é a verdade. E quando a gente fala de saídas no São Paulo, não sei se você tem essa informação, podem ocorrer chegadas também? Porque você sempre traz aqui no Fala Fonte, esclarece a situação do São Paulo, que a crise financeira reina ali na Barra Funda, e o São Paulo não vai gastar para contratar. Mas existe a possibilidade de reforços chegarem no São Paulo? Sim, existe. São Paulo trabalha com reforços pontuais e principalmente depois da chegada do Dorival. Tá. O Dorival é um cara que sabe que o elenco do São Paulo é um elenco que precisa de ajustes. E só que assim, vai ser daquela coisa, vai ter investimento dessa vez? Não vai ter? Vai ser do jeito que o São Paulo tem feito as últimas janelas? Tipo, contratar jogador que está no fim de contrato, que não está jogando, fazer um empréstimo com opção de compra, como fez com o Arthur Victor, que é um jogador que inclusive é uma grata surpresa internamente. Então assim, vai ter algum movimento, basta saber que tipo de movimento e eles vão trabalhar isso até a abertura da janela. Uma informação legal é assim, o jogo contra o Fluminense, derrota, Dorival e sua comissão, eles assistiram o jogo juntos, obviamente mandavam uma ou outra mensagem, mas não para interferir, tá? Mandavam uma ou outra mensagem para quem estava no Maracanã, um comentário ou outro. A análise do Dorival Júnior é que vai ter muito trabalho para recuperar esses jogadores, para fazer o time voltar a jogar da maneira que ele gosta de jogar e o trabalho ele, né, se concretizar. Mas ele acha que esse elenco tem sim coisas boas a entregar. Então assim, tem coisa boa tem muito trabalho, mas tem coisa boa para acontecer. Tem peças com boas, esse elenco. sim. A análise, óbvio, não gostaram do resultado, enfim, falhas individuais que acontecem, mas vai tentar corrigir, mas que esse elenco pode tirar coisas boas. Última pergunta de São Paulo para a gente passar para os próximos temas aqui. Tem uma outra questão que eu quero te ouvir. Rui Costa e Rafinha ficam no São Paulo por enquanto. Não, o Maciço não quer mexer. Essa é uma decisão do presidente. E que não tem nada a ver com a ideia da vinda do Dorival, por ser uma pessoa próxima, ou a comissão técnica do Dorival também tem uma proximidade com o Rui Costa. Lembrando que Dorival e toda a sua comissão técnica, quando vão para a seleção brasileira, eles contrataram à época um executivo para a CBF, acabou indo o Rodrigo Caetano. Sim. Mas o Rui Costa tinha sido uma indicação da comissão técnica para a seleção brasileira. Ah, não sabia disso. Então eles têm uma relação. O que me garantem é que não está condicionada a permanência por causa da chegada do Dorival. Isso é uma decisão do presidente Maciço. Boa. Hernan vai responder essa aqui e o Bruno Andrade também, que eu sei que eles têm detalhes sobre isso. Foi o Luiz Henrique que mandou aqui no chat, tá? E enquanto isso... O Luiz Henrique campeão pelo Zenit? Tem a ver com o Zenit aqui. Tem a ver com o Zenit. Ele mandou assim, ó. Zenit foi campeão. E aí? A situação do Nino evolui? Hernan e Bruno Andrade. Bom, vamos lá. No fim de semana saiu uma notícia de que poderia esfriar, de que poderia não acontecer o Nino por causa da chegada do Barbosa. Consultei algumas fontes do Palmeiras que me disseram que nada mudaria ou nada tinha mudado até então. Uma outra ala do Palmeiras me disse, tem que ver se os russos não... É isso aí, galera. O André Hernan, um trecho também aí do Jogo Aberto e também da ESPN Brasil Sport Center, Eduardo Afonso, trazendo atualizações do São Paulo. Hoje que tem a apresentação do Dorival Júnior, às 14 horas. Ele que já está trabalhando com o grupo, mas vai ser apresentado agora à tarde. E o André Hernan trazendo aí as atualizações do São Paulo. Essa possível volta do Arboleda pode ser integrada aí, pode ser que ele volte a jogar com a camisa do São Paulo. Vai ter essa conversa com o Dorival Júnior e depois dessa conversa, o Dorival pode conversar também ali com alguns líderes do grupo ali, do elenco, para
ver se vai ser possível essa volta do Arboleda, né? É um zagueiro. O Arboleda é um bom zagueiro, né? Um baita de um zagueiro. Se não fosse ali os comportamentos dele fora de campo, alguns comportamentos dele ali em relação ao São Paulo, essa última mesmo ele extrapolou aí, foi longe demais, passou alguns dias afastado, né? Saiu como se não tivesse contrato com o São Paulo, desrespeitando o clube, desrespeitando a torcida, os seus companheiros também de time. Depois ele voltou e essa informação aí de que ele pode voltar, né, ao São Paulo, pode voltar a jogar. Mas isso, o Dorival Júnior acredito que vai ter essa conversa com ele e também tem que ter a conversa ali com o elenco, né, com os líderes do elenco, para não rachar o elenco com essa possível volta do Arboleda, né? Mas vamos aguardar. Ele é um baita de um zagueiro. Se não fossem os comportamentos dele ali, acredito que seria aí um outro... Não teria tido, né, esse tipo de problema aí com o São Paulo, não teria desrespeitado a torcida, mas é isso, né? O torcedor, com essa postura do Arboleda, muita gente não gostou, e o próprio São Paulo mesmo, né, não gostou aí dessa postura do Arboleda, mas é aguardar. O Dorival Júnior vai chegar, vai avaliar ali o elenco, vai conversar também com o Arboleda e aguardar o que vai acontecer. O André está falando aí sobre reforços, o São Paulo trabalha para ter ali reforços pontuais, com certeza o Dorival Júnior vai pedir reforços para o São Paulo, não muitos reforços, mas reforços pontuais. Acredito que o Dorival Júnior vai sentar ali com a diretoria, com a direção do São Paulo, para contratar jogadores nessa janela de julho. Deixa aí a sua opinião, o seu like, valeu e até o próximo vídeo.